Bom dia. Vamos continuar com a nossa sessão de Teshuvá, Hassidut com Teshuvá, com 3 Pokei Hivrim. O nome do livro é o livro de aquele que dá visão aos cegos, capítulo 11. Estamos falando em sinais que a pessoa fez Teshuvá verdadeira. O sinal é que ele mantém o controle constante sobre pensamento, fala e ação, porque não se sente livre mais para fazer o que der e vier de prazeroso. Ele mantém uma carga de consciência de que a pessoa dele é propensa ao erro, ao pecado, e ele sinceramente não quer mais. Que isso que é a Teshuvá, é sinceramente dizer não mais, basta. Basta para a maldade, para o desperdício, para o egoísmo de criatura. Enfim. Segundo sinal para a Teshuvá verdadeira é que aquela vergonha, aquela submissão que paira no coração quebrado dele, do arrependido, esteja submisso não somente para a ficha que caiu na cabeça dele, para o entendimento dele. Tem que conectar a submissão não só para aquilo que a nossa mente alcançou, porque a mente é limitada e pode estar infectada por algum erro no entendimento ou ainda por algum interesse. Às vezes o interesse vai falar mais alto. Então, a pessoa submissa a um argumento somente e não a Deus, uma grandeza de Deus além de nosso entendimento. Se não procura Deus com a sua grandeza, sabendo a nossa propensão ao erro, ele vai acabar formulando um compromisso com o seu entendimento falho. E, portanto, o compromisso é falho. A sinceridade é falha. A Teshuvá pode ter limites dos quais ela não passa. Por isso ela não vai prevalecer para sempre e como deveria. Então a anulação tem que estar conectada para a verdadeira convicção e fé de que vivemos a partir de luz e energia divinos, que são maiores do que nossa capacidade de compreensão e de apalpar. Então, com isso, não vai entrar sempre em discussões consigo mesmo. Será que isso está incluso? Será que aquilo está incluso na minha submissão? Será que não está? Ele está feliz em se submeter a algo grandioso e não está constantemente atrelado à sua compreensão. Então, através disso, o coração não vai ficar se atraindo nos desejos, mesmo os desejos permitidos. Ele não vai estar mais, não é que só que não vai estar solto, mas ele não vai sofrer com essa submissão, porque ele se entregou para poder maior. Enquanto tem uma discussão dentro de nós, enquanto a gente fica relutando, também aquilo eu vou entregar para Deus, e também aquilo eu vou entregar, será que eu vou fazer um pouco mais? Quer dizer que toda a nossa situação de entregar-se a Ele, toda a nossa consciência de dizer não mais criatura independente, e sim criatura constantemente ligada, dependente sim do Criador. Enquanto tiver debates internos, então a Teshuvá tem uma falha. Assim o coração não vai se atrair tanto nos prazeres permitidos também não. E principalmente também não se preocupar tanto com o nosso sustento futuro. O sinal do Teshuvá verdadeiro, um dos sinais é que a pessoa não está tão preocupada com o seu bem-estar futuro, de ser prazeroso e abundante e próspero e não apertado e sofrido. Porque vai ser o que Deus quiser, Ele já se entregou. Que nem diz a oração antes do sono: na tua mão entrego o meu espírito.
Da mesma forma, o Baal Teshuvah vai dizer para Deus: na tua mão entrego o meu destino todo. Então vai ser o que Deus quiser. No fato de ele ter uma submissão com algo além da compreensão. Então aqui tem uma mistura. Ele meditou, ele se convenceu, mas ele também entendeu o limite da criatura. E ele submeteu-se. E Deus nos dá forças para submeter-se a Ele com E maiúsculo, aquilo que a gente não consegue compreender, com toda a extensão, só um pouquinho que Ele permite entender. Então, Ele nos permite entender Ele até certo ponto, e depois Ele nos ajuda a acreditar no restante que nós não entendemos. Isso é na mente. E Ele ajuda essa parte mental, penetrar o coração, estar submisso, sentir-se ligado, não só aquilo que tu entende, mas também aquilo que você não entende, porém acredita. Sim. Então, ligar entendimento, fé, submissão. Submissão para Deus com toda a sua grandiosidade. Consequentemente, não vai ter tanta preocupação pelo bem-estar. É um nível alto. Eu não posso falar sobre mim que tenho esse nível. Acho que tem horas, quando estamos rezando, se aprofundando, conseguimos se desviar intencionalmente e pelo menos entregar aquela hora para Deus de uma forma que esquecemos do resto. Logo que chega na reza um pensamento, digamos, de preocupação sobre o trabalho, sobre o sustento, sobre o futuro do indivíduo, da família, enfim, essas preocupações mostram uma não submissão. Porque naquele momento eu de novo estou tentando me colocar no comando das coisas. E é uma coisa ridícula. Isso que a gente fala, que a pessoa não peca enquanto não tiver espírito de tolice. Você está rezando, você já está pedindo para Deus que Ele controle as coisas. Você já está entregando na mão dele, admitindo que Ele sabe melhor o que faz. Admitindo que Ele merece a nossa confiança porque Ele é bom. Então por que nos vem um pensamento de preocupação, onde tentamos nós de novo segurar o volante, tirar dele o volante? É uma tentação, e a tentação é um espírito de tolice, não é lógica. É um instinto, Você está dirigindo, você entregou o teu carro para um bom motorista e confia nele para dirigir a 200 por hora. E mesmo assim, quando chega e vê um obstáculo que do teu lado, o assento ao lado do motorista parece que vai bater, você instintivamente tenta segurar o volante. Esse é um instinto. Então, o primeiro segundo disso é tolerável, é natural que tenhamos, e não há motivo de se arrepender por esse instinto. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto segundo de deixar aquilo se levar e desviar a mente da reza, isso é uma queda. Não que por causa de cair uma vez nós vamos ficar tristes. Sabemos que a vida, o serviço a Deus vai se conquistando aos poucos. Então cada vez o intervalo entre o início do pensamento alheio e o bloqueio dele e a volta à reza, cada vez tem que se diminuir de forma progressiva. Isso que é o ideal, que diminua. Isso mostra que você está cada vez se esforçando, cada vez se entregando mais de verdade a Ele. Isso posso falar de mim, sobre no meio de uma reza concentrada, num dia que está tudo bem, que consigo me concentrar. Agora, um Baal Teshuvah verdadeiro, absoluto, é aquele que o tempo inteiro está vigilante, e o tempo inteiro que lhe vem um pensamento de preocupação, ele identifica ele como um pensamento pecaminoso. Quem sabe um dia chegaremos nisso. Creio que a pessoa tem, por exemplo, identifica a sua falha maior. Então, ele vai atacar ela com Teshuvah, vai se arrepender, meditar, pedir para Deus uma ajuda, implorar por favor para conseguir se livrar desse vício. Uma vez liberto desse vício, fica vigilante para ele não voltar. E identifica o próximo vício que você deveria conquistar. E de novo, meditar o quanto esse vício é ruim, o quanto o serviço a Deus é necessário e quanto que o serviço a Deus é afetado por esse vício negativo. Por exemplo, preocupação com o futuro. Pedir, implorar para Deus para nos livrar dessa preocupação, por exemplo, ou de qualquer outro vício ruim que possa ter, vício no pensamento, vício na fala, na ação, não importa. A gente fica o próximo vício, ataca, conquista para Deus aquele vício. É mais um sacrifício que tu fez no templo, é mais um pedaço de ti que tu deu para Ele. Enquanto Deus não te premiar
de não precisar mais lutar contra tentações, que é um prêmio que nem todos ganham. Você vai conquistando para ele mais e mais pedaços e vai descobrindo em si mais coisas que tem o que reparar. Se a pessoa for muito dedicada, ele vai conseguir reparar tudo que é rudimentar e vai encontrar coisas mais delicadas para reparar. Que bom! Mas em 120 anos, e diante do nível das tentações que encaramos, geralmente a gente não consegue merecer esse prêmio de servir a Deus isento de tentação. E mesmo que ele serve a Deus sem tentações, ele não está aqui só por estar. Ele vive para ter uma missão. Então, um tipo de exemplo, por exemplo, de uma missão de uma pessoa dessas que não tem tentações, é ajudar os outros que sim têm. O tzadik, uma pessoa isenta de egoísmo, tentações, isenta de querer estar separado de Deus. Toda a sua vontade está sempre ligado a Deus. Já se entregou por completo. Ele está aqui para ajudar os outros a vibrar, para ajudar os outros a superar suas tentações. E Deus ajuda ele a ajudar os terceiros. Geralmente ele serve de exemplo, serve de uma inspiração. Uma pessoa com tal pureza vai ter compreensão melhor da grandeza de Deus, que vai poder compartilhar o seu entendimento com os que não mereceram produzi-lo, mas por estarem juntos são justos, merecem compreender o que ele diz. E aí vai, assim que funciona o nosso ecossistema espiritual. Voltando para o assunto. Então o Baal Teshuvah está sempre vigilante. E já se entregou, então ele não vai ficar muito chateado se lhe faltar algum prazer ou algum luxo. E não vai ficar preocupado que lhe falte no futuro. O que sim preocupa ele é não perder tempo. É que esse momento esteja na mão de Deus e não na mão do desperdício, da tolice, do vício, do nosso mau instinto. E isso que diz que o coração quebrado, ele abomina o seu ser animalesco. E a abominação não é bem sempre uma coisa lógica. A lógica vai dizer isso é bom, aquilo é mal. Nojo é uma coisa sentimental. Se você se entrega para uma imagem própria, você identifica que você é tal tipo de criatura, isso vai modelar qual é o teu oposto, o qual você vai abominar, você vai enojar, você vai ser intolerante a ele, vai ser alérgico a ele. Digamos que uma pessoa que muda de moradia, muda de condições, digamos que está num lugar mais degradado, passa a não ter mais alergia para algumas coisas, está vacinado. Na verdade, isso pode ser tanto para o lado de ficar mais delicado ou mais materialista, mas de qualquer maneira, nojo não é lógica. Faz parte do domínio de quem eu sou, autodefinição, autodeclaração, autodenominação. E a pessoa que fez Teshuvah se denomina servo de Deus, ligado sempre a Deus. Consequentemente, tem nojo não só quando os outros se apresentam desligados de Deus, mas ele consegue ser objetivo e ter nojo do eu desligado. Qual é o meu eu? Ontem eu aceitava ser uma criatura desligada do Criador, ingrata. Hoje não aceito mais. Hoje eu sou um servo de Deus. Eu não admito a mim mesmo o desligamento. E quando eu identifico que uma preocupação representa falta de confiança, igual a desligamento de Deus, eu corto fora essa preocupação. Não é fácil, mas devemos ter esse alvo, se somos sinceros. Então esse nojo não é uma coisa lógica. A abominação da maldade não é para o entendimento. Então ele sempre pensa sobre Deus, a quem ele se entregou, e o que não dá para compreender completamente, não é só a lógica dele. Teshuvah, que veio a partir de uma meditação lógica, uma teshuvah racional, é limitada. E o nojo da maldade é limitado.
e depende da tua mentalização constante do que você meditou. Olha, no momento que você vai meditar em outra coisa, e a vida vai te obrigar a pensar em outros setores da vida, mesmo que sejam neutros, você não está mais ligado a Deus, porque todo o teu foco é no raciocínio que você tinha. E raciocínio é algo que dá para esquecer. Diferente é o caso de você se modelar, se entregar para Deus. Então, não é outro que te fez uma lavagem cerebral. Você fez para ti mesmo uma programação. Você te programou que você gosta do que está ligado a Deus. Você odeia o que está desligado. Você abomina, você tem nojo de estar de forma tola e ingrata, desligado do teu maior amigo, criador. Eu não digo amigo por ser igual, mas amigo do teu maior doador de benesses, que jamais podia existir, que sempre existiu. Então trair ele te faz sentir mal, e tá ligado? Ele te faz sentir bem, isso é o teu foco. Então enquanto a chuva é racional, tem que manter o racional ligado. Se ele desliga, você acaba decaindo. Então tem gente, para se entregar não é imediato, é um esforço contínuo, intenso, demorado, que acontece dentro do ser. Então enquanto aquilo está superficial, de certa forma é da boca para fora, não é constante, não é eterno, é passageiro. Isso quer dizer que o coração não se quebrou todo. Falamos no início que tinha que quebrar o coração em pedaços pequenos, não deixar pedaços grandes onde pode ter dentro de cada um deles uma sujeira. Ou seja, o coração quebrado de verdade é aquilo que permanece para sempre. Mas enquanto não quebrou de verdade absoluta, ainda sobrou alguma maldade que vai gerar um esquecimento seletivo, vamos dizer assim, né? Uma memória seletiva. Vai chegar uma tentação na qual você vai ter memória seletiva do que você realmente tolera e o que não tolera. Consequentemente, vai tolerar uma coisa ruim. Vai esquecer da tua techuvá. E aí poderá cair de novo na maldade que você quis se libertar dela. Ou seja, a libertação não foi completa e permitiu outra caída. Só que nós não vamos desistir, vamos continuar lutando até conseguir sair do buraco. No mínimo treinamos um pouco mais, aprendemos com os erros para poder sair do buraco, no fim das contas, do vício, da maldade que temos. Sobre isso falaram nossos sábios: os perversos estão cheios, repletos de arrependimentos. Porque o perverso comum adquire o vício de tal forma que não é no primeiro arrependimento que ele vai se libertar, a não ser que for uma pessoa muito profundamente sincera. Mas geralmente a chuva é só momentânea e volta a pecar. Mas dá para cultivar os momentos bons de techuvá, para que cada um deles cresça mais que o outro, até você sair fora da limitação que você adquiriu com o pecado. Então Deus, aqui eu vai falar assim: Deus, bendito seja, não recebe. Na verdade ele entende a situação perfeitamente e valoriza ela perfeitamente, mas para você ter uma aceitação completa, que Deus apague teu pecado por completo e não deixe ele mais ter nenhum controle sobre ti, então Deus não aceita uma techuvá superficial que faz de conta que fez chuvá através de um raciocínio que te salvou de um pecado uma vez, ou de 5 minutos, ou de 5 dias, ou de um mês. Isso é uma coisa limitada, não é um arrependimento absoluto, então não é uma correção absoluta do pecado. E Deus não vai te conceder a salvação completa daquele erro para sempre, se você não fez o esforço absoluto também. E se depois da queda a pessoa fraquejar e parar de se esforçar, Deus nos livre de poder acontecer que ele vai voltar àquele vício e a outros vícios maiores naquele ramo de degradação, ao ponto de não mais poder fazer techuvá nunca. Quer dizer, se amarrar tanto na sujeira que vai ficar com a infecção total, generalizada. Mais adiante vamos ver, nos capítulos próximos, que se a pessoa não desistir e continuar de novo e de novo, Deus vai ver o esforço dele, vai se compadecer com ele e lhe dar as forças e a inteligência, a capacidade de sim reproduzir uma techuvá verdadeira, absoluta, na qual ele se entregou a Deus, e nunca mais vai pecar naquele erro ali. E se ele perseverar,
e continuar identificando erros e corrigindo corrigir outros e outros até a chuva completa de todas as coisas ruins, não necessariamente vai ser um justo, mas vai ser o que chama de Benoni. Benoni é aquele que nunca peca. Ele pode querer algum erro ou outro, sempre vai ter algum erro para lutar, mas ele vai chegar no grau de não mais cair em proibições. Vai estar lutando nos ramos espirituais da sua pureza pessoal. Mas os erros grotescos nunca mais. Mas para chegar nisso eu tenho que perseverar e rumar sempre a sinceridade mais e mais profunda. Esse aqui foi o capítulo 11. Vamos ficar por aqui para hoje. Eu acho que eu vou continuar mais um capítulo, senão vou ficar no meio do assunto. Apesar disso, capítulo 12, apesar disso, o Baal Teshuvah não é obrigado, na verdade não é bom ele aderir a ações superficiais, se apegar ao visível, de quebrar o coração. Então vou jejuar, então vou me atormentar com os sofrimentos que eu assumi, para auto se convencer que o coração se quebrou por dentro. Não adianta você fazer showzinho para os outros, muito menos para si mesmo, e se enganar. Quebrar o coração é uma coisa que vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Estou falando, claro que tem coisas externas que não podem ser toleradas e tem que ser mantidas no bem e evitadas no mal, mas quando quer se alcançar um coração quebrado, então se trata do coração e não do resto. Porque a raiz da Teshuvah, a base da Teshuvah sincera é o coração, que Deus diz para a pessoa, como se estivesse dizendo: eu quero o teu coração, me entrega teu coração e os teus olhos, que indicam o que teu coração aceita enxergar. Coisas nojentas a gente não quer olhar, pessoas odiadas demais a gente não quer ver. Então por que existem coisas proibidas que nos atraem a visão? Sinal que nós não temos nojo absoluto delas. Então Deus diz: eu quero o teu coração, me dá o teu coração e teus olhos, e com isso eu saberei que você realmente quer voltar até mim de verdade. E sobre isso falaram os sábios: mesmo sem jejuns, não corrige o coração tanto quanto um gemido sincero, verdadeiro do fundo do coração, nem que seja uma só vez. E sobre isso foi dito, eu acho que é Provérbios, é melhor uma reprimenda ao sábio do que 100 feridas, açoitadas no tolo. Tinha um outro versículo que fala assim, que você dá uma reprimenda para um tolo é que nem você tentar moer os feijões. Isso aqui é uma parábola, tá? Mas cada um acha que a pancada foi dirigida para o outro. Você coloca no moinho os grãos e cada um acha que você quer bater no outro. Tá, no grão é só obrigado a se moer, mas quando você dá uma reprimenda para um grupo, os tolos sempre vão achar que o outro que é o culpado. Sempre vão conseguir escapar da reprimenda pessoal profunda. Não querem se mudar, não querem mudar o seu ser. Por isso, o Baal Teshuvah não tem que adotar medidas externas. Pelo contrário, ele tem obrigação de estar feliz que ele finalmente conseguiu se afastar do seu caminho libertino e assumir o caminho bom e correto. E com isso ele saiu de morte para a vida espiritual, de uma situação carente de validez para uma situação eterna e válida, produtiva, significante. Então o Baal Teshuvah tem que estar feliz. Um sinal é que ele está feliz. Ele tem que ser, o Baal Teshuvah no fim das contas vai conseguir te dar um prazer em servir a Deus. Você vai estar feliz com aquilo que você alcançou, mas tem que cuidar para não se orgulhar.
para não sentir-se livre. Já me livrei do machito, agora eu faço o que o meu novo ser... O meu novo ser é o ser ideal, agora eu posso falar à vontade, posso não se vigiar. Não. Tem que sempre se cuidar, ser vigilante, não falar demais, não se puxar com conversas fúteis e inúteis, e ser humilde. Inclusive sentir-se rebaixado menos que qualquer pessoa, menos inclusive das pessoas menos respeitáveis da sua volta. Ou seja, meditar que de certa forma todos são melhores do que ele. Sinceramente eu não consigo fazer isso com todas as pessoas. Eu consigo em alguns entender que eles têm uma poder maior do que a minha. É uma coisa difícil. Mas o Baal Teshuvah verdadeiro, tomara que consigamos chegar nisso, ele consegue entender, ter nojo da sua maldade mais do que a maldade do outro. Acaba que ele ama o outro mais do que a si mesmo. Porque ele acha pretexto para justificar o erro do outro mais do que acha pretexto para justificar o próprio erro. Acaba sendo que ele tem nojo da sua maldade mais do que da maldade dos outros. E por isso, mesmo se vão denegrir ele, desprezar ele, além do tolerável, do que normalmente se tolera, vai receber com carinho, dizer: Deus é quem mandou ele me punir. Davi disse sobre Doeg maldiçoou Davi, e os servos de Davi falaram: esse aqui é um revoltado contra o rei. E Davi falou: Deus mandou ele me xingar. Se eu tinha que ouvir um xingamento, se eu tinha que passar vergonha ou ser desprezado, Deus mandou. E quem peca, Deus vai pagar para ele. Mas se eu tinha que ouvir um desprezo de alguém, mesmo que ele for uma pessoa que eu acho que eu sou melhor do que ele, Deus quis que eu ouvisse aquilo. E se eu tinha que ouvir daquela pessoa, vai ver que ele tem uma qualidade maior do que a minha. Quer dizer, você acha que ele não tem moral para te dizer uma reprimenda. Mas se Deus quis que a reprimenda viesse de alguém e o conteúdo dela é verdadeiro, aceite a verdade de quem for que te diga ela. Quer dizer, não é o fato dele não ter moral de te dizer a verdade, de você, não é por ele não ter moral que você vai deixar de aceitar a verdade. É Deus que te mandou o mensageiro. E você não é o juiz da verdade para dizer se ele tem moral ou não para ser o mensageiro. Você não vai dizer para Deus quem mandar para falar contigo. Deus vai mandar quem ele quer. Da mesma forma, se Deus te fez ver pessoas e aprender com eles como ser, como não ser, a tua comunicação é com Deus. E uma das missões é entender que Deus te faz ver coisas que vão te ensinar. Então, como diz a ética dos pais, quem o sabe é aquele que aprende com qualquer pessoa. Ele entende que se alguém vive, é porque Deus permitiu ele viver. Se ele tem aquele jeito e não outro, é porque Deus achou necessário que exista uma pessoa daquele jeito. E de que a minha existência não supre a necessidade de que exista o outro, com tudo que ele é. Acaba sendo que ele tem uma qualidade maior do que a minha. Para fazer a missão dele, só ele pode fazer, e não eu. Existe uma meditação oposta, onde a pessoa quer despertar uma felicidade no serviço a Deus, então ele medita ao contrário. Sem a meu ser, com tudo que ele é, com todos os seus defeitos e limitações, a missão mundial não acontecerá. Porque o fato é que Deus tinha que me fazer. Então Deus sabe que precisa de mim do jeito que eu sou. Antes de escolher coisas ruins, claro, não. Deus não precisa da gente com as más escolhas. Mas o outro, não somos obrigados a julgar ele pelas suas escolhas. Então temos que tentar achar um pretexto, advogar por ele. Advogar pelo outro, mas não procurar advogar por si. Senão jamais se corrigiremos. Enfim. Então, ser vigilante na fala, vigilante na alimentação, menos nas festividades onde tem mandamento de comer bem. Yom Tov, tempo de alegria, que é uma refeição de mitzvah, aí pode aumentar um pouco mais do que o normal sua alimentação. Mesmo assim, como é uma pessoa vigilante, o Rebbe diz que Baal Teshuvah sempre vai ser vigilante para não cometer excessos. Então mesmo em festividades ele está vigilante, ele não vai ser infinitamente livre para comer e beber quanto quiser.
Mas sempre tem que se afastar totalmente de conversa que despreza pessoas. Piadas sem motivo, pode se alegrar, mas sempre que tiver deboche, onde as pessoas sentem-se livres, como se Deus não estivesse vendo e vigiando eles, evite totalmente aquela conversa. E buscar sempre ter amizade, estar conectado, ligado e cercado com judeus propícios, tementes a Deus. Jamais aceitar a amizade de perversos. Deus nos livre. Como diz no Salmo capítulo 1, feliz aquele homem que não seguiu o conselho dos perversos. Recapitulando, o coração quebrado de verdade é melhor do que 100 jejuns superficiais. E o sinal de estar sinceramente, de que o coração se quebrou de verdade, é que logo depois está feliz por ter conseguido quebrar aquele coração empedrado. O coração empedrado gosta de ser empedrado. Ele está empedrado porque ele quis se endurecer. E quando é que sabe-se que ele quebrou de verdade? Quando ele não quer mais estar duro. Quando ele está feliz que finalmente ele não mais está empedrado. Empedramento de coração não é uma coisa geológica, uma coisa física, uma coisa emocional. O coração duro é aquele coração que quer estar duro. E o coração quebrado é aquele que quer estar quebrado. Então ele se mantém quebrado. Ele se mantém não teimoso e submisso a Deus, sempre.